Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos à nossa sala de aula virtual. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aula de História. Na aula de hoje, daremos sequência ao assunto União das Coroas Ibéricas. Porém, mais especificamente, falaremos de uma das suas consequências, que foi as invasões estrangeiras. E entre essas invasões estrangeiras, e que é o nosso assunto de agora, falaremos a respeito das invasões holandesas no Brasil. Exatamente isso, no plural, as invasões holandesas que ocorreram no Brasil no contexto da União das Coroas Ibéricas. A primeira tentativa dos holandeses invadir o Brasil se deu em 1624, na Bahia. Porém, essa primeira invasão não foi bem sucedida por parte dos holandeses. Eles foram expulsos no ano seguinte, ou seja, em 1625. Para combater os holandeses que invadiu a Bahia, logo onde está localizado Salvador, a capital do Brasil, foi enviado a maior expedição militar luso-espanhola, ou seja, a Espanha e os portugueses e os espanhóis, que foi chamada da Jornada dos Vassalos. Essa Jornada dos Vassalos foi a maior expedição militar vindo para a América do Sul para combater as invasões holandesas, mais especificamente a primeira invasão holandesa que aconteceu na Bahia do ano de 1624 e ficou aqui até 1625, quando foram expulsos. Essa Jornada dos Vassalos chegou a ter mais ou menos cerca de 14 mil homens, soldados, que vieram com a ordem da coroa espanhola, que naquele momento era também quem mandava, quem dominava a coroa portuguesa. Então, no ano de 1625, graças a essa jornada dos vassalos, os holandeses foram expulsos do Brasil. Porém, os holandeses, eles não ficaram se sentindo derrotados, eles não desistiram de invadir o Brasil novamente. E a segunda invasão, esta, foi, de certa forma, vitoriosa, porque eles permaneceram aqui no Brasil, principalmente no Nordeste, 24 anos. Então, de todas as invasões estrangeiras que ocorreram no Brasil, a invasão holandesa, a presença holandesa no Nordeste brasileiro foi muito significativa. Foram 24 anos da presença holandesa no Brasil. Então, a segunda invasão holandesa ela vai acontecer em Pernambuco, de 1630 a 1654. São 24 anos, portanto. Então, a primeira invasão acontece na Bahia, que foi de 1624 a 1625, e a segunda, que foi vitoriosa, onde os holandeses vão permanecer no Brasil durante 24 anos, ocorreu de 1630 a 1654, em Pernambuco. Muito bem, antes da gente detalhar como se deu, como foi o governo holandês no Brasil, nós vamos chamar a atenção para um aspecto que é interessante, que é, antes da União das Coroas Ibéricas, como já falei para vocês na aula anterior, no vídeo anterior, os holandeses, que também eram chamados de flamengos, cuidado com esse termo que pode aparecer em questão de prova por aí, os holandeses também são chamados de flamengos, batavos, eles eram responsáveis, principal parceiro de Portugal no refino do açúcar do Brasil, como também na comercialização do açúcar brasileiro ou do açúcar português na
na Europa. E como eu falei que uma das consequências da União das Coroas Ibéricas era exatamente as invasões estrangeiras, entendendo que a Espanha e a Holanda, no contexto da União Ibérica, eles estavam em conflito. E por que esse conflito? Porque a Espanha dominava a Holanda pertencia à Espanha. Porém, os holandeses, eles vão travar uma guerra, chamada Guerra dos 80 Anos, na luta para se libertar do domínio espanhol. Então ainda estava recente essa independência, essa luta, de tal maneira que os holandeses eram considerados inimigo para os espanhóis. Como a Espanha era quem mantinha o poder, era quem unia, tinha a união das coroas ibéricas, ou seja, o rei da Espanha era o mesmo rei de Portugal, e consequentemente o Brasil, que pertencia a Portugal, logicamente pertencia à Espanha. Então, uma das primeiras medidas que o rei espanhol Felipe II vai fazer é exatamente impedir que a Espanha, que a Holanda permanecesse no lucrativo negócio de refino do açúcar ou da comercialização do açúcar brasileiro. Portanto, está explicado. A Holanda, que era parceira de Portugal no refino do açúcar, na produção do açúcar e na comercialização do açúcar, no momento em que Portugal passa a pertencer à Espanha, o que acontece? A Espanha não vai permitir que os holandeses permanecem nesse lucrativo negócio do açúcar. E é exatamente a explicação por que os holandeses invadiram exatamente o Nordeste brasileiro. Em primeiro lugar, a Bahia, e segundo, Pernambuco, porque eram exatamente as maiores regiões produtoras de açúcar do Brasil. Era exatamente Pernambuco e a Bahia. Então, os holandeses não pensaram duas vezes. Eles invadiram exatamente a região mais rica do Brasil, em resposta, em represália aos espanhóis, que eram seus inimigos e que naquele momento havia lhe tirado do lucrativo negócio da cana-de-açúcar. Outro detalhe também é que essa invasão holandesa, a segunda invasão holandesa, ela foi patrocinada pela Companhia das Índias Ocidentais. A Companhia das Índias Ocidentais era como se fosse um banco, um capital privado, capital também do Estado, para que essa invasão e a permanência dos holandeses no Brasil fosse patrocinada. Então eles compravam, eles construíam barcos, pagavam soldados, os comandantes da tropa para invadir o Brasil. Então a invasão holandesa ela foi patrocinada pela Companhia das Índias Ocidentais. Existem duas companhias que a Holanda criou. A Companhia das Índias Ocidentais, que está relacionada com a invasão holandesa no Brasil, a invasão e a administração holandesa no Brasil, e a Companhia das Índias Orientais, que estava atendendo os interesses da Holanda, só que no Oriente. Fique muito atento a essas duas denominações: Companhia das Índias Ocidentais e Companhia das Índias Orientais. A que patrocinou a invasão holandesa no Brasil e a permanência dos holandeses no Brasil foi a Companhia das Índias Ocidentais. Muito bem, já entendendo a razão da invasão holandesa, a região que os holandeses invadiram o Brasil e relacionando que é uma das consequências da União Ibérica. Vamos falar agora que essas invasões ela vai ser dividida em fases para facilitar a nossa compreensão. A primeira fase da invasão holandesa, estou falando da segunda fase, da segunda invasão, portanto, em Pernambuco. A primeira fase corresponde a 1630 a 1637. Essa fase vai ser caracterizada como a luta pelos holandeses, né, que encontraram resistência para se instalar no Brasil. Então, de 1630 a 1637, os holandeses terão que lutar contra os nativos, contra as populações locais, que inicialmente foram
não aceitaram a invasão dos holandeses. E é nessa primeira fase que vai surgir uma figura chamada Domingos Fernandes Calabar, ou simplesmente Calabar, que ele é considerado, ele foi chamado como traidor, pelo seguinte: nos primeiros anos de luta, os holandeses estavam perdendo para a resistência brasileira ou para a resistência portuguesa. Mas Calabar, ele mudou de lado, ele passou a apoiar as tropas holandesas e ensinou às tropas holandesas exatamente os locais onde estavam escondidos, onde estavam estrategicamente acampado as tropas que defendiam o Brasil, que defendia Portugal, que defendia a Espanha, ou seja, as tropas que eram contrárias aos holandeses no Brasil. A partir dessas informações passadas por Calabar, os holandeses tiveram vitórias, eles conseguiram vencer essa tentativa inicial de resistência. E ele, há um debate muito grande na historiografia, inclusive há textos que vêm em prova de vestibular, se referindo a Calabar. Inclusive tem até peça de teatro que fala sobre isso. Se ele foi herói ou foi traidor. Isso depende muito do ponto de vista de quem está olhando para a história. Porque naquele momento, Portugal estava sob domínio espanhol. O holandês também era outra invasão. Então ele não tinha muito para como ter uma posição, de certa forma, adequada. Então essa é uma discussão que surge em torno da figura de Calabar. Muito bem, a segunda fase da presença dos holandeses em Pernambuco vai acontecer de 1637 a 1644. Então ele já tinha passado a resistência, já tinham vencido as lutas. Essa fase é a fase da administração de Maurício de Nassau. O conde Maurício de Nassau é quem vai ser chamado pela Companhia das Índias Ocidentais para governar Pernambuco ou o Nordeste para a Holanda. Então, de 1637 a 1644, corresponde ao governo de Maurício de Nassau, que fez um bom governo, diga-se passagem. E eu vou alencar aqui para vocês algumas medidas, algumas ações de Maurício de Nassau. Primeiro, ele foi muito tolerante, ele permitiu a existência de cultos religiosos, sejam de católicos, sejam de protestantes e sejam de judeus. Lembrando que ele era protestante, os holandeses eram protestantes. E eles vão permitir que haja liberdade de culto religioso. Inclusive com ele veio muitos judeus e em Pernambuco vai ser fundadas as primeiras sinagogas. Sinagogas é o templo onde os judeus celebram os seus ritos religiosos. Muito bem, então ele vai permitir liberdade religiosa. Outra coisa que ele vai fazer importante, ele vai emprestar dinheiro para que os senhores de engenhos que estavam endividados, porque Portugal agora estava sob domínio espanhol, então eles estavam meio que esquecidos. Então ele vai emprestar dinheiro para que os senhores de engenhos volte a produzir o açúcar, volte a fazer o que fazia antes. E isso é claro que ele vai conseguir conquistar o apoio vamos dizer, dos brasileiros, que no primeiro momento os brasileiros com os portugueses haviam resistido à invasão, mas com essas medidas que eram de cunho religioso e de cunho econômico, vai conseguir contar com o apoio do senhor de engenhos. Ele quem? Maurício de Nassau. Outra coisa que Maurício de Nassau vai fazer, ele era um cara muito avançado, um estudioso, um humanista. Com ele vai vir uma expedição de cientistas e de artistas. Esses pintores que vêm com Maurício de Nassau são os primeiros a desenhar, a retratar o cotidiano da sociedade brasileira. Nos livros didáticos de história, quando aparece
por exemplo, as cenas dos escravos, dos senhores de engenhos, os animais, as plantas, foram retratados pelos pintores holandeses. Ele também vai urbanizar Recife. Recife foi urbanizado, houve calçamento das ruas, as praças, foi feito ponte, foi criado até um observatório astronômico, e que o nome de Recife seria chamado de Maurícia, em homenagem a Maurício de Nassau. Então, a administração de Maurício de Nassau, que é de 1637 a 1644, foi o auge do domínio holandês no Brasil. Ele vai conseguir conquistar o apoio da população com essas medidas que eu acabei de falar para vocês. Porém, em 1640, acontece a restauração portuguesa. O que significou isso? Portugal retoma a coroa que estava na cabeça do rei espanhol, e agora, com o rei D. João IV, acaba a união das coroas ibéricas. O rei da Espanha passa a ser apenas o rei da Espanha e o rei de Portugal passa a ser apenas o rei de Portugal. Então, Portugal vai fazer uma negociação com os holandeses, porque os holandeses apoderou do Nordeste brasileiro, não só de Pernambuco. Os holandeses também invadiram o Maranhão, os holandeses invadiram Rio Grande do Norte, a Paraíba, toda aquela região ali estava sob o controle dos holandeses. E nessa negociação, lembre que os portugueses e holandeses eram parceiros antes da União das Coroas Ibéricas, então o Dom João IV vai negociar com os holandeses, dizendo mais ou menos o seguinte: olha, vocês têm 10 anos para deixar o Brasil, para que a região que vocês estão dominando volte para o domínio português. Então os holandeses, eles vão pensar no seguinte: poxa, nós vamos ter prejuízos. Nós precisamos, nesses 10 anos, tirar o prejuízo que nós podemos ter. Aí o que acontece? Aí eles vão começar a tratar mal a população, eles vão começar a exigir os empréstimos que foi dado para ele foi cobrar com juros e tal. Então, aí começa a haver uma reação que é chamada da insurreição pernambucana. Então, esse movimento chamado Insurreição Pernambucana é exatamente um movimento que vai lutar pela expulsão dos holandeses. Diante das novas medidas que os holandeses vão adotar de explorar o senhor de engenho, de cobrar as dívidas dos senhores de engenhos, Maurício de Nassau ele não aceitou essas novas medidas e volta novamente para a Holanda. E os novos administradores vão ser implacáveis, ou seja, vão cobrar, não vai ter mais aquela relação amistosa, amigável no governo de Maurício Nassau. Então, a partir de 1644 em diante, vai começar a insurreição pernambucana. Aliás, a partir de 1645. De 1645 a 1654, vai acontecer em Pernambuco a insurreição pernambucana. E o que foi a insurreição pernambucana? Foi um movimento pela expulsão dos holandeses de Pernambuco. Essa insurreição pernambucana ela é entendida como tendo sido a primeira revolta nativista acontecida no Brasil. Alguns consideram a insurreição pernambucana a primeira revolta nativista no Brasil. O que significa revolta nativista? A primeira revolta dos nascidos no Brasil contra os maus tratos, contra os invasores, etc. No caso, os invasores, os holandeses. E também, essa insurreição pernambucana, ela vai contar também com a união do índio, com a união do branco e do negro. Então, as três raças, elas vão se unir nesse movimento chamado de insurreição pernambucana. E vai ser travada duas grandes batalhas importantes, que são as batalhas de Guararapes, no ano de 1648 a 1649. Então, a Batalha dos Guararapes foram batalhas travadas entre os brasileiros e os portugueses,
para expulsar os holandeses do Brasil. Então, mesmo eles tendo sido derrotados na Batalha dos Guararapes, em 1649, os holandeses só foram expulsos ou só deixaram o Brasil definitivamente no ano de 1654. Então, no ano de 1654, os holandeses definitivamente deixam o Nordeste brasileiro e vão para a região da América Central, nas Antilhas. E lá na América Central, eles vão usar todo o capital, todo o dinheiro que ele conseguiu no Brasil para produzir açúcar. E esse açúcar produzido pelos holandeses lá nas Antilhas, na América Central, irá concorrer com o açúcar produzido no Brasil. O resultado é que, após a expulsão dos holandeses, nós vamos ter no Brasil a decadência do açúcar. Quer dizer, até então, a economia açucareira era a principal riqueza. A partir da concorrência do açúcar holandês, que passou a ser produzido depois da expulsão do Brasil, nas Antilhas, ou seja, na América Central, o açúcar brasileiro passou a perder o mercado, passou a não ser mais comprado, porque o açúcar holandês era de melhor qualidade. Lembre-se que quem refinava o açúcar, quem tinha essa tecnologia de refinar o açúcar, era exatamente os holandeses ou flamengos ou batavos. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Lembrando que o que eu falei não é tudo. Tudo é você estudar no seu livro didático, tudo é você fazer pesquisas em outras fontes. Lembrando a vocês que o conhecimento não se economiza. Portanto, não se limite ao que eu falei. Busque mais conhecimento, vá sempre mais além. Porque no final das contas, quem vai ser valorizado é você, portador de conhecimento. Um abraço e até a próxima. Tchau.